Bem, mas vamos prosseguir então acho que é o quarto já, né? O quarto vídeo já. Final da nossa aula. Eu vou dar um arremate na aula aqui. As coisas principais já passei. E ver se a gente comenta um pouquinho do trabalho que eu passei para vocês, né? Da avaliação. De repente pode ter ficado alguma dúvida. Só vou terminar aqui, vou arrematar essa última parte que eu falei com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui o... Onde é que tá? Ué. Acho que eu fechei aqui, rapaz. Irmãos, olha só. Nós tivemos algumas fases aí na época ou na área da metafísica. A metafísica ela sempre foi pensada, né? Embora só tenha sido denominada metafísica a partir do ano 60 a.C., quando o Andrônico de Rhodes lá descobriu os escritos de Aristóteles, e ele fez aquela separação toda, enfim, aquela coisa toda, aquelas escrituras dele, né? Mas a metafísica ela sempre foi pensada, né? Sempre foi considerada. Então nós temos, desde os pré-socráticos, embora não tenham falado sobre metafísica, né? A palavra metafísica, mas já se questionava o ser, além do ser, para além do ser. Só que nós temos algumas fases principais da metafísica, nós já até comentamos, só que eu quero fazer um contraponto com aquilo que eu falei com vocês. A primeira foi aquela lá do Platão, né? Que já pega aquele ensino de Parmênides, de que o que a gente está vendo aqui não é real, é só uma projeção de alguma coisa maior, aquela coisa toda que está no mundo das ideias, no mundo inteligível, né, que ele chamava. Então, o mundo sensível, que é o que a gente observa pela nossa capacidade sensorial, ele é apenas uma utopia. É uma ilusão do que existe na realidade nesse mundo inteligível, que a gente não tem acesso. Aí, alguém perguntou assim, mas como é que a gente sabe, a gente identifica as coisas aqui nesse mundo? Aí eles vão dizer, porque um dia nós já vivemos nesse mundo inteligível, mas um dia fomos expulsos de lá e fomos encarcerados nesse corpo aqui e estamos esperando a libertação desse corpo, dessa prisão, dessa clausura, né? O corpo é chamado de clausura da alma, principalmente pelos gnósticos. Então, através de que maneira que a gente pode então conseguir libertação desse corpo aqui? Através do conhecimento, através da gnose. Porque a gnose vai nos fazer entrar numa dimensão de entendimento das coisas inteligíveis e vamos sair do mundo sensível. Ok? Depois nós vamos ter o Aristóteles. Lembra a figura daqueles dois, do desenho, né? Daquela figura, alguém pintou aquela pintura? Está o Platão fazendo assim e o Aristóteles fazendo assim. Então, o Platão está dizendo, não, a verdade está lá em cima. E o Aristóteles está com a mão para baixo, assim, não, a verdade não está lá. A verdade está diante dos nossos olhos. Cabe a nós decifrarmos essa verdade. Então, veja que esse entendimento de que a coisa, ou o ente, ou o ser, aquilo que está sendo observado, era o principal da questão. Então, nós temos que observar a coisa, né? Nós temos que ver os elementos da coisa, as partes da coisa, principalmente o Aristóteles vai falar sobre isso na epistemologia, quando ele
vai dizer que não se conhece o ser pelo seu todo, mas se conhece pelas partes. Então, eu não conheço uma pizza, na visão dele, né? Eu não conheço uma pizza pela pizza toda. Eu conheço a pizza pelas fatias dela, pelo recheio dela, por aquilo que ela é feita. Isso é a divisão das partes dela. Aí eu vou saber o que é a pizza em si, né? Depois ele vai aprofundar mais, que ele vai falar que não, mas ainda tem aquilo que está para além daquilo que eu estou vendo na pizza, né? Que já vai entrar, a metafísica em si. Mas eu quero só deixar esses conceitos bem claros aqui do Platão, do Aristóteles, que sempre colocaram o ente, o ser, como o centro da discussão. Ou seja, o importante é aquilo que está sendo considerado daquilo que está se observando. Tá? Então, por muitos anos, isso aí correu. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Igreja Católica, né? Com relação ao entendimento do heliocentrismo. Eles diziam que o geocentrismo, a Igreja Católica estabeleceu, né? Isso até Galileu Galilei, né? Até o Copérnico bater de frente, depois do Galileu Galilei, o Copérnico disse, não, esse negócio de que a Terra, que é o centro do sistema, está errado. O centro é o Sol. E todos os planetas gravitam em volta do Sol. Não é geocentrismo. A Terra não é o centro. O Sol, sim, é o centro. Aí, irmãos, a Igreja Católica, que já tinha estabelecido isso como verdade, que dizia que era a Terra, que era o centro, vem Galileu Galilei, não só defendendo as ideias do Copérnico, que também dizia que o Sol que é o centro, mas o Galileu Galilei fez pior. Ele inventou o telescópio. Aí já era, meu irmão. Porque enquanto você não está vendo uma coisa, você não tem como provar, né? Mas a partir do momento que ele inventou o telescópio para enxergar as estrelas, o movimento delas, as luas das estrelas, dos planetas, enfim, ele desmistificou toda aquela crença católica, né? O negócio chegou a tal ponto de surto que, olha só, irmãos, que absurdo, que a sorte do Galileu é porque depois ele foi condenado, né? Ele teve que passar o resto da vida dele preso, dentro de prisão domiciliar, teve que negar o que ele disse, que o Sol que era o centro. A sorte dele, ele só não foi para a Fogueira Santa, porque o Papa da época lá tinha um clérigo lá que era muito amigo dele. Senão ele ia para a Fogueira Santa, né? Porque estava batendo de frente com a verdade estabelecida. Então, o surto era tão grande com relação a essa coisa de que a Terra era o centro, mesmo depois que ele descobriu o telescópio, que você está vendo agora que os planetas estão rodando em volta do Sol. Ele está provando. Mas sabe o que a igreja dizia? Que tinha um demônio dentro do aparelho e quando as pessoas olhavam lá para dentro, os demônios distorciam a visão da pessoa. Veja só que absurdo. O que a religião faz com o ser humano? Né? E o povo não podia falar nada, só quem tinha acesso à cultura e conhecimento era a igreja, né? E alguns cientistas. Né? E mesmo os cientistas, quando descobriu alguma coisa diferente, não podia ficar batendo de frente. Não, isso é uma suposição. Né? É uma suposição. Eu estou dando essa volta toda aqui para dizer, então, que quem trouxe essa chamada revolução de geocentrismo para heliocentrismo foi Copérnico. Mas na filosofia, com relação a essa questão de observação do ser ou da consideração do ente né? Do ser, nós estamos falando aqui que o Platão dizia, não, a gente está vendo só uma imagem do que está perfeito lá em cima,
E o Aristóteles está dizendo, não, nós estamos vendo é o que está na frente mesmo, é o real. Aí, irmãos, lá pelo século XVIII, o filósofo nunca combina com o outro, né? Eles nunca eles aceitam as mesmas ideias, né? Não concordam. Raras exceções. Surge um tal de Immanuel Kant. E esse Immanuel Kant, ele criou uma visão de mundo, principalmente com relação à metafísica, né? Que passou a se chamar, de tão revolucionária que foi, passou a se chamar Revolução Copernicana. É a mesma revolução que teve lá na época, acho que foi o século XVI, né? 15, 16, com Copérnico e com Galileu depois, lá na época dos descobrimentos, né? Um pouquinho até antes. A mesma revolução que teve lá com relação a se a Terra não é mais o centro, mas agora é o Sol. O Kant vai fazer agora uma revolução com relação à metafísica. E eu vou encerrar a metafísica com essa fala aqui. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que esse negócio de que a verdade está lá em cima, está furado. Dizer que a verdade é aquilo que eu estou vendo, que está na minha frente, que o Aristóteles disse, isso aí também está errado. Porque você não pode dizer que o que é verdade está lá em cima, que você só está vendo aqui só uma projeção, ou o que você está olhando ali, aquilo ali é o que você está vendo, é aquilo ali mesmo, essa é a verdade. Vamos mudar um pouco de figura? O Kant falou o seguinte, vocês estão colocando muito o ente no centro da coisa, ó, centro. Então eles tiraram o ente, como o geocentrismo, né? Tirou a Terra. Agora, ao invés de colocar a coisa observada como centro, o Kant vai colocar o centro agora, o observador. Então, o que vai fazer alteração naquilo que está se vendo não é a coisa em si, mas é quem está vendo. O Nelson coçou a cabeça aí e falou, caramba, agora acabou tudo mesmo. Agora que não entendo mais nada. Mesmo. Simples, Nelson. Olha só. Enquanto passamos o tempo todo olhando para a garrafa, dizendo assim, vamos ver a garrafa. O Platão diz, não, essa garrafa é uma projeção do que está lá em cima. O Aristóteles, não, ela é o que nós estamos vendo. Então, sempre a coisa no centro. O Kant falou assim, tira essa coisa do centro, eu sou o centro agora. Então, a coisa, o ente, a dependência da existência desse ente está em quem está observando. Vocês se lembram que nós falamos? Nós já até falamos sobre isso daí, em outra matéria. Que nós falamos do objeto, lembra? O objeto. Aí tem o objeto real. O objeto real é aquilo que o objeto é. Aí temos o objeto observado. Por exemplo, tem essa garrafa aqui. É o objeto real. Vamos supor que está o dia inteiro essa garrafinha passando para lá, para cá. Eu só estou vendo que tem alguma coisa me atrapalhando, mas eu não estou observando a garrafa. Eu só estou vendo alguma coisa me atrapalhando. Mas em um momento eu paro e observo. Ó, observar é olhar os detalhes. Agora eu estou observando a garrafa. Então, uma coisa é o objeto real. Outra coisa é o objeto observado. E depois do objeto observado, segundo Kant, aí é que vem a diferença. Vai vir o objeto construído. O que é o objeto construído? Esse objeto é o objeto que vai ser concebido, que vai ser compreendido por aquele que está observando. Então, o centro agora, por isso que é chamado de Revolução Copernicana, de Kant, ele tira do centro o ente e coloca o observador. Então, a coisa o ente, o objeto, ele vai ser não o que na realidade ele é, mas aquilo que foi construído por quem está observando. Então, vai influenciar nessa observação toda aquela bagagem de quem está observando, né? Se eu nunca vi uma garrafa na minha vida, eu não vou saber para que serve isso aqui.
Mas vamos supor que eu sou um fabricante de garrafa. Eu já vou ver diferente isso aqui. Porque eu já tenho conhecimento prévio. Então, o Kant vai dizer exatamente isso. Não é a coisa que você tem que observar. Você tem que considerar quem está observando o objeto. Porque o objeto ele pode mudar dependendo de quem está observando. Não porque ele vai deixar de ser alguma coisa que ele já é, mas é porque a pessoa que está observando, ou o ser que está observando, pode não ser só uma pessoa, né? Mas pode ser um animal, pode observar uma coisa e não fazer nada também, né? Ele vai ter o objeto ali real, ter o objeto percebido, ele vai perceber, e o objeto construído, você pode ver cachorro, tudo ele bota na boca e acha que é para comer, né? Não tem raciocínio, né? Agora, o ser humano, não, ele já tem razão. Então, nós temos conhecimentos prévios. Então, veja como a metafísica muda completamente a partir do Kant, né? E vai chegar lá no Nietzsche, que já é no ano de 1855, né? Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele vai chamar a metafísica de veneno, né? Então, veja que a metafísica é apenas uma maneira de você considerar o ser além daquilo que você está vendo. Tá bom? E nessa de você considerar além daquilo que você está vendo, você pode bater de frente com alguns paradoxos, com alguns escândalos, né? Algumas loucuras, igual aquela do caminho lá do Zenão, né? É uma coisa interessante, claro, não existe isso. Então você veja que até o tempo ele tem um outro sentido, né? Porque se você vai a metade da metade da metade da metade, então você vai, já que eu não vou chegar nunca, é um tempo infinito. Ao passo que se eu pegar um tempo linear, eu vou chegar de A a B tranquilamente, rapidinho. Ok? Então, mas o resumo do break da nossa matéria foi essa aí, que eu passei para vocês. Eu quero comentar com vocês rapidinho esse questionário aqui da nossa... Vocês estão vendo aí? Se ficou alguma dúvida, que é para avaliação de vocês, né? Questionário para avaliação de metafísica. Bom, a primeira pergunta que a metafísica está dentro daquelas... Eu vou mandar esses outros slides para vocês, tá? Esses que eu falei mais agora para o final, são vários. Eu vou selecionar os mais importantes e eu mando para vocês. Mas alguns irmãos já até me mandaram o trabalho, né? Porque naquele primeiro slide que eu passei para vocês já tem praticamente a resposta de tudo. Alguém está encontrando alguma dificuldade para responder esse questionário? Diga agora ou cale-se para sempre. Não? Então tá bom, menos mal, né? Então, o que é metafísica? Qual a diferença de existência e essência? Falei hoje de novo. Oi, pode falar. Esse trabalho é até quando? Que hora que é agora? 21h39. 21h39? Se puder mandar hoje, Oi? pode ser. Não, hoje não dá, professor. Eu estou com febre. Até domingo, tá? Até domingo. Domingo? Tem bastante tá, tempo. Ótimo. Ok? Tá bom, obrigada. Valeu. O que você entende por acidente na metafísica? Nós já falamos o que é acidente, né? É a forma que o ser pode tomar sem mudar a sua essência. O que Aristóteles e posteriormente São Tomás de Aquino queriam dizer quando citavam primeiro motor imóvel? Então, cada um vai dizer o que é o primeiro motor imóvel. É aquele que moveu sem ser movido por ninguém, né? Então, o que eles queriam dizer com isso? Aristóteles falou que era Deus. Bom, o São Tomás de Aquino chama de Deus, né? Mas o Aristóteles não. Oi. Os filósofos pré-socráticos, eles vão chamar de arqué. Né? Arqué é o princípio de tudo, né? São 4 elementos. Você tem até a pergunta que eu fiz aqui, desses 4 elementos, né? É o arqué, a physis, o cosmos e o logos. São as quatro características da filosofia lá
pré-socrática, né? De acordo com a figura abaixo, responda qual representa um movimento metafísico. A cadeira é um movimento metafísico? Não. Esse grupo de pessoas aí também não, né? Então, movimento pode ser qualquer coisa, né? Não só movimento, mas uma criança que nasce, da concepção até a morte de uma pessoa, né? É esse movimento, né, da vida, você plantar uma sementinha, nascer, você colher, tudo é movimento. Você pegar a massa e fazer a coxinha, até virar coxinha é um movimento. Retomando a questão do ser, Aristóteles propõe uma nova interpretação, afirmando que o movimento da realidade se resume na passagem da potência para o ato. Neste raciocínio, a potência representa... O que é a potência? Potência. Potencial. Olha, essa criança tem potencial, hein? Ela promete, hein? Quando a gente fala ela promete, nós estamos dizendo que tem potencial. Então, o que significa isso? É a possibilidade de ser, né? Possibilidade de ser. Simples, mais nada. 4 tipos de causas podem ser objeto da ciência de Aristóteles, para Aristóteles. Não está na ordem aqui, tá? Tá, causa eficiente, causa final, formal e material. Aí você vai ter que botar na ordem aí, né? Segundo essa ordem que foi colocada na pergunta, a resposta tem que estar numa ordem que vai corresponder a cada um desses itens, quatro itens aí. Por exemplo, você pega a final que é o último, né? Aí só pelo final você já vê. Ela é a segunda, então você vai ver na A, do que é feito. Não, não é. Na B, do que é feito. Também não é. A C, o que é. Também não é. Porque afinal é a finalidade para que foi criado. A D, quem gerou. Também não é final. E a E, você vê a segunda ali, ó. Por quem foi gerado. É por que foi gerado. Qual a finalidade da causa final. Então já sabe qual que é a correspondência certa, né? O que você entende sobre mundo inteligível e mundo sensível? Ó, inteligível, aquele que está lá no mundo das ideias, e o sensível, aquilo que eu estou vendo, que eu toco. Quando você está viajando de avião e olha para baixo e vê faltou ar craseado aí, e vê à distância o leito de um rio como uma serpente, metafisicamente o que você está observando é causa material? É uma causa formal? É uma causa eficiente? É uma causa final? É uma essência em forma de serpente. Você está vendo um rio em forma de serpente, né? Causa de forma, causa formal, né? E a última, o que é potência na metafísica? Tem 2 perguntas, a resposta dela está que nós acabamos de falar, da criança lá, você tem potencial, né? A possibilidade de ser. Então, o que é potência na metafísica? É a possibilidade ou potencialidade que alguma coisa tem para ser algo ou outra coisa. Ok, meus queridos irmãos. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Mais uma, né? Eu espero que não seja eu dando a próxima aula, porque senão vai ficar muito chato. Que seja outro professor, é até antididático ficar um só falando. Vocês têm que ouvir a ideia, vocês têm que ouvir os argumentos de outros também, né? Mas foi um prazer estar novamente com vocês, né? Vocês que estão assistindo aqui também, juntamente com os alunos. Vocês são sempre bem-vindos entre nós e esses vídeos serão disponibilizados aqui no canal do YouTube. Que Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos nas nossas aulas.